Olá, pessoal do podcast Revista Total Brasil. Hoje temos um episódio, o 14º episódio. E ele é uma quebra de paradigmas do que a gente fez até agora. Mas vocês vão confirmar daqui a pouco o quanto essa quebra de paradigmas é justificável. Nós estamos conversando com uma jovem, bacharel em biologia, médica veterinária, mestrada, doutorada, ou seja, ela sim pode se chamar de doutora Carol, com atuação social, com atuação ambiental, ela buscou todos os pré-requisitos necessários para se formar uma grande profissional e atender a população do Recife, a população de Vitória de Santo Antão e a população pernambucana. Temos o prazer hoje de conversar com a doutora Ana Carolina, com tantos outros sobrenomes que eu vou parar por aqui. Doutora Carol, seja muito bem-vinda ao podcast da Revista Total Brasil. O Marcelo Mesquita, com muita empolgação e entusiasmo, disse: Luiz, eu preciso trazer na próxima semana, que é agora, alguém por quem eu tenho muita admiração pela garra, pela determinação e pelo exemplo de mãe e de pessoa que é, transformadora de outras vidas. O podcast é todo seu hoje. Nós queríamos, como eu tive a oportunidade de bastidores conhecer a sua história, conte um pouquinho quem é a Ana Carolina e que chegou ao doutora Carol. Então, né, eu me chamo Ana Carolina, né, bem conhecida como doutora Carol. Eu fiz, né, o curso de bacharel em medicina veterinária, fiz também o bacharel em biologia pela Universidade de Pernambuco e a veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em seguida, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, assim, uma das coisas que eu acho bem legais é que, mesmo eu sendo uma mulher, né, nada me impediu de estudar. Então, assim, eu sou casada, eu tenho 3 filhos, e muitas vezes eu encontrava uma mulher dizendo assim: eu tô gestante, eu não vou poder continuar a estudar. E, assim, em nenhum momento eu parei de estudar, mesmo estando gestante, né? Em nenhum momento eu deixei de me dedicar àquilo que eu acreditava, com meus filhos, com a minha família, mesmo eu sendo uma mulher. Isso é muito gratificante, chegar aqui e dizer para você que eu estou aqui enquanto, né, figura feminina, uma mulher negra, né, que muitas vezes o pessoal diz assim: ela não vai conseguir. A gente consegue. Se tiver força de vontade, se você tiver determinação, você consegue chegar onde você quiser. Maravilha. Marcelo Mesquita, você falava assim, hoje eu não tomei café, doutora Carol. Hoje já vim devidamente preenchido nos espaços, tomei só água. Marcelo tomava café e dizia: Luiz, eu preciso trazer uma pessoa na próxima semana, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, mas ela tem, dentre outras características importantes, a capacidade de multiplicar o conhecimento. É assim que você enxerga a doutora Carol, Marcelo Mesquita? Olá, Luiz, doutora Carol, né? Para mim é motivo de alegria e satisfação a senhora estar aqui. E realmente é isso aí, viu, Luiz, que você falou. Doutora Carol é uma grande mulher, uma pessoa diferenciada, uma professora, né? Que ela é a professora também do meu filho, né? Micael Mesquita, que está se formando também agora veterinário esse ano. E quando ela começou a conversar comigo, através do meu filho, então eu entendi um quê? Que é um privilégio para nós pernambucanos e daqui do Recife, que ela vai ser vereadora aqui do Recife, ter uma vereadora como a doutora Carol, uma pessoa séria, decente, que quer sempre fazer o melhor para a cidade de Recife. Então, doutora, conte comigo. Eu vou dar o total apoio à senhora, porque eu encontrei na senhora valores diferenciados. A senhora é uma pessoa séria, correta, que vale a pena ter uma vereadora como a senhora aqui. Então a Revista Total está abrindo espaço para a senhora. O que eu puder fazer para lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, né? Porque é muito bom para o Recife ter aqui. Marcelo, uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, a primeira vez que eu estou vendo a doutora Carol, tá? Marcelo só falava, agora que eu estou visualizando. Ela é uma pessoa pública, mas eu não conhecia. Quando eu lhe recepcionei lá embaixo, você se apresentou
Eu falei com um rapaz magrinho que estava com você e está conosco aqui de bastidores agora, e ele disse o nome dele, é Gleison. Se ele não repete, eu ia chamar de Gleison só. Mas é Gleison mesmo, viu? E aí você imediatamente fez questão de dizer assim, Marcelo, ele vai entrar para a faculdade de veterinária e já vai começar. E seus olhos brilharam. Você falou como se fosse um filho seu, certo? Que iria começar na faculdade, num curso que você aposta, num segmento que você se dedica há tantos anos. Essa automotivação, ela vem de onde? O que é que acontece para esse trabalho? Você está até meio afônica, meio rouca, né? Por um trabalho outro trabalho que você já fez no final de semana, né, além do seu. Então, essa automotivação, doutora Carol, tem base principalmente aonde? Então, eu acho que uma das outras bandeiras que eu gosto é educação. Eu acho que a educação você não consegue, né? Às vezes as pessoas tentam segurar o destino das outras pessoas, mas na educação ninguém consegue. Porque se você investir na educação, você vê que a pessoa consegue chegar onde ela quiser chegar, onde ela quiser. E eu sempre digo, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte, eu tenho um prazer de que vocês saiam da universidade, que vocês se dediquem à veterinária, se dediquem à causa animal e sejam muito melhores do que eu sou. E assim, isso para mim é um orgulho. Eu sinto um prazer de eu ver uma pessoa entrar na universidade, estudar, ela conseguir alcançar, né, esse mérito e se tornar um excelente profissional, principalmente quando é na veterinária. Então, assim, isso para mim é muito gratificante. E aí, quando a pessoa chega assim, olha, eu tenho uma vontade muito grande de entrar na universidade, de estudar, de me profissionalizar, isso enche meus olhos. E eu faço o que eu posso fazer, sem dimensão nenhuma, para que essa pessoa consiga alcançar esse desejo. Então, né, a Gleison está aqui, não poderia ser diferente. E ele chegou perto de mim e disse assim, olha, eu gostaria muito de ser veterinário. Eu disse, então você vai ser um veterinário. E o que eu puder fazer para que você alcance isso, eu vou estar aqui perto de você para que você alcance. E de excelência, e que você saia da universidade melhor do que eu fui, ou do que eu até serei. Porque você vai ter mais tempo, vai estar perto de mim, vai poder aprender o que eu sei, e ainda vai poder se especializar e ainda ser melhor, porque você vai ter mais tempo ainda. Deixa eu pegar um gancho da sua fala. Quando eu estou fazendo caminhada, eu não aguento correr, não. Marcelo corre 20 quilômetros, ele posta 20, eu canso vendo as postagens dele, eu só aguento caminhar e caminho muito. Eu gosto de ouvir palestras, e eu ouço muito o Mário Sérgio Cortella. Cortella diz uma coisa assim, parecida com a doutora Carol acabou de dizer, Marcelo. Eu posso não ser o melhor, mas eu sou tudo o que de melhor eu possa ser. Então você disse que gostaria que, inclusive, o Gleison e os outros fossem até melhores do que você pôde ser. Você teve suas limitações domésticas, tinha que atender aos filhos, tinha que atender a tantas demandas, tinha que trabalhar para se manter, ajudar o marido e etc. Mas você deu o seu melhor para ser a melhor doutora Carol possível. Fica claro isso. Mas, quando o Eduardo Moura ainda há pouco lhe questionou de bastidores, ele disse, você tá rouca? Eu tava com um monte de menino esse fim de semana. Que trabalho é esse? É social? É da igreja? Como é que é? Então, a gente tava esse final de semana com algumas crianças. Na verdade, a gente tava com quase 20 crianças esse final de semana, né? Tem, sim, um cunho do lado social, sim. Tem algumas crianças que não tinham condições de estarem lá. E aí a igreja fez tudo que pôde e o que não pôde para que elas pudessem ter 3 dias totalmente diferentes do que elas normalmente, algumas, né, não todas, mas algumas poderiam ter. Então a gente proporcionou para elas o que a gente chama de dia do príncipe e da princesa. Então elas poderiam ter o melhor hambúrguer, né, o melhor banho de piscina, a melhor brincadeira na trilha. Então tudo que a gente podia proporcionar do melhor para elas, a gente proporcionou. E o que eu achei mais emocionante foi uma criança que disse assim, no domingo à noite, ela fez assim, quando vocês fizerem novamente qualquer outro evento desse, me chamem, porque vocês me apresentaram, né, um Deus diferente e me trataram tão bem. Eu nunca pude passar por isso. E, na verdade, eu nunca comi um hambúrguer tão gostoso como eu comi. E, assim, eu tive dias maravilhosos.
E isso assim encheu meu coração, porque eu olhei assim para aquelas crianças e pensei, caramba, né? Principalmente aquela que ela não teria oportunidade de estar ali e a gente proporcionou tudo que a gente poderia proporcionar. E não é assim, não. A gente vai fazer o razoável, não. Né? A gente fez o melhor, então era a melhor decoração, era a melhor brincadeira, era o melhor presente, era a melhor sacolinha, tudo de melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente também tem o melhor das pessoas. Perfeito. Então, muitas vezes a gente quer, né, dar o razoável e ter o melhor das pessoas, mas a gente precisa dar o nosso melhor para que aquela pessoa ali, ela sendo boa ou não sendo, ela vai se incomodar. Se ela for uma pessoa boa, ela vai dar o melhor dela. E se ela não for, ela vai se incomodar e vai acabar dando também o melhor dela. Porque ela viu que ela não poderia alcançar aquilo ali. E eu sempre digo isso, a gente tem que dar o nosso melhor em qualquer lugar que a gente esteja. Porque a gente sempre vai ser lembrado por aquele legado que a gente deixou. E aquela criança deixou uma mensagem. Ela disse, vocês me deram o melhor. E todas as vezes que vocês puderem me chamar novamente, eu quero receber esse melhor de vocês. Então isso pra mim, domingo à noite, foi extremamente emocionante. De receber essa palavra de uma criança, né? Que a gente sabe que é extremamente sincero. Doutora, enquanto a senhora falava, eu estava tentando resgatar aqui uma imagem e não consegui tudo que eu queria. Mas aqui está. Marcelo Mesquita, esse fim de semana para mim foi bem de muita emoção. Tanto sábado, que nós tivemos um advento infeliz lá em casa, que foi a morte da nossa Millie, uma Yorkshire de 13 anos, que amanheceu tossindo muito. E aí eu peguei e fiquei brincando com ela. O babão lá de casa sou eu, tá? Quem mais cuida é minha esposa, mas o velho babão sou eu. E aí, vamos levar lá. Eu fui trabalhar, fazer umas pesquisas e ela foi levar lá a veterinária. E eu, tranquilo aquilo, né? Bom, lá por altas horas da tarde já, o negócio que eu... Aí ela me liga dizendo que tinha o infortúnio, né? Eu já sei como é que ela fica, foi muito ruim. Mas ontem foi um pouco mais emocionante. E você falou aí do garoto que pediu para participar sempre dessa coisa e tal. Essa moça que aqui está ao meio, que é Larissa Pimenta, é uma judoca brasileira que luta há muito tempo, é de periferia lá em São Paulo, que me traia, se não for São Paulo, é Rio ou é Minas, mas o que me vem na memória é de São Paulo. E ela foi fazer a luta ontem contra uma ex-campeã mundial, que era a referência dela. E ela ganhou a luta. E ganhou, portanto, a medalha de bronze. Era a luta pela medalha de bronze. Elas se abraçaram, ficaram um tempo chorando uma abraçada com a outra. E quando ela saiu disso, Marcelo, o repórter disse: que conversa foi aquela com a alemã lá e tal? Ela disse: não, quem apresentou Deus a ela fui eu. E ela abraçou tão fortemente ao Senhor que ela disse, quando eu ganhei, quando a gente ia começar a luta, ela disse que seja tudo da vontade de Deus. Quando terminou a luta, a adversária que perdeu, e é bem mais experiente, bem mais velha que ela, disse: dai graças a Ele, que toda graça e toda vitória vem dele. Então, eu achei aquilo, até mandei para algumas pessoas, eu achei aquilo tão importante, tão impactante, que a gente esquece de dar graça, de agradecer pelas pequenas vitórias do dia a dia, pelas pequenas conquistas do dia a dia. Eu disse, Marcelo Mesquita, o que eu mais gosto de fazer é o que eu estou fazendo no podcast, de me comunicar, gosto. Isso para mim aqui é uma sobremesa especial. Não é o meu alimento principal, porque senão eu morro, né? Eu vou definhar, mas é a minha melhor sobremesa estar aqui. E estar aqui, doutora Carol, com alguém tão brilhante nos olhos, e eu espero que aquela sua câmera possa mostrar o quão importante é que você demonstre esse seu brilho no olhar. Como você disse com toda sinceridade, eu quero que cada um dos meus alunos seja ainda melhor do que eu pude ser, certo? Você terceiriza, tem uma atividade extra com crianças, você está preparando na base. O filho do Marcelo já tem 23, 24, esse rapaz aqui tem cara de 19, 20, 21.
Ou seja, você está atuando em todas as gerações para formar melhores cidadãos. Essa decisão, e agora vem a pergunta importante, essa decisão de dar uma contribuição maior, ela passa por essa pré-candidatura à vereadora e por que a escolha do partido? Eu queria essas duas informações ao mesmo tempo. Então, são duas coisas muito importantes, né? Eu gosto de estar no meio da juventude, eu gosto de estar no meio das crianças, né? Então, essa faixa etária, inclusive, dos 11 anos aos 30 anos, é uma faixa etária que eu gosto muito de estar presente. Eu acredito que, eu digo assim, que cada pessoa ela foi chamada para um propósito, né? E eu acredito que Deus me chamou para esse público especificamente. Não só para... Como é que eu posso expressar isso? Não só para essa eminente causa de trabalhar Certo, só com isso aqui. Né? Eu tenho várias causas que eu gosto de trabalhar, mas esse público é um público que eu gosto. É um público que eu me sinto bem realizada trabalhando. Porque eles são... Toda essa faixa etária, vocês... Porque eles são o futuro. Perfeito. Entende? Eles são o futuro. A gente está em constante movimento. Eu acho que é muito egoísta você aprender, não repassar isso para que as pessoas possam replicar. E a escolha do partido foi porque esse partido ele traz um pouco também disso. Ele traz um pouco dessa juventude que ela pode questionar, que ela pode movimentar, que ela pode trazer o novo, que ela pode transformar o que é diferente. Eu acho que a experiência ela tem que vir, tem, né? E eu sempre paro para escutar todo mundo que é experiente, porque ele sempre tem alguma coisa para me ensinar. Certo. Mas eu acho que o jovem também, porque ele pega essa experiência, ele movimenta, ele joga para frente. E aí o Partido Novo, né, que já diz o nome novo, Certo. ele traz uns princípios bem interessantes e ele te dá essa liberdade. Ele te dá essa liberdade de questionamento, ele te dá essa liberdade para que todos ali coloquem em pauta realmente o que eles acreditam que pode ser colocado para um futuro, para uma gestão aí pública. E isso é legal, né? Eles não escolheram alguns, né? Eles deram a oportunidade a todos. E aí a gente vai misturando, a gente vai pegando o que é experiente com o que é mais maduro, né? Então tem um menino lá que eu acho bem legal, que ele fala assim, nossa, eu trouxe o partido pra cá, a gente cresceu, a gente tem um movimento aí dos jovens, acho muito legal quando ele fala isso. Aí tem um outro que é mais experiente, que fala assim, não, mas a gente pode misturar, a gente pode agregar. E os valores, né? Eu acho que é um partido que ele tem valores de base. E honestidade. Ele é transparente. Então, a partir do momento que ele é honesto, que ele é transparente, aí ele agrega um valor bem interessante. E ele deixa todo mundo falar ali abertamente e ele dá espaço a todos, e não só alguns privilegiados. Então, isso foi muito importante para a decisão em termos de partido. Não privilegiar alguns, mas dar espaço a todos, né? Ter uma voz de juventude bem legal, que eu acho bem interessante, misturado com a experiência de alguns, isso faz o partido se movimentar. E também a questão sobre a transparência dele. Né, sobre ele ser transparente, sobre o que todo mundo vai receber, como vai receber e aonde a gente vai chegar, o que a gente quer chegar. E em termos de princípios, e isso aí foi bem legal. Isso eu consegui olhar para o partido e dizer realmente, as pessoas que estão aqui, o que elas estão falando, condiz com o que está escrito aqui em termos de regimento, condiz com o que elas acreditam, condiz. Então o partido, ele agrega o valor onde eu posso realmente ali representá-lo. Então, isso aí foi interessante para mim. Então, eu disse aí, eu posso caminhar com ele. Se eu percebesse algo ali que eu achava que não ia, né, ser legal e que eu não pudesse representar, porque quando você vem pré-candidato e um partido vem com você, ele tem que, você querendo ou não, né, tem que representá-lo, porque você está pré-candidato por aquele partido. Então, você não pode, naquele momento, achar que aquele partido tem algum direcionamento que você não concorda. Ou seja, apesar da sondagem do cortejo até por outros partidos Sim. já mais tradicionais, e você fez a opção pelo Partido Novo, Isso. porque encaixava, combinava com o que você pensa, com o que você quer de Recife e do Brasil, é isso? Isso. Acredito que não é um partido engessado, é um partido que ele escuta, que ele gera movimento, onde a gente pode quebrar algumas barreiras, onde a gente tem diálogo, e aí é legal. E aí, a sério, eu fui muito assediada, né? Principalmente uma pré-candidatura feminina, então... Com o seu perfil. Com o meu perfil. Então, fui bastante assediada. E aí, né, doutor Marcelo aqui, ele foi um grande professor, né? Ele chegou
e disse assim, ó, Carol, é por aqui, segue por esse caminho. Parecia que eu estava vendo o que ele estava falando. Ele disse, olha, vai ser assim, vai acontecer isso, vai ser desse jeito. E eu ficava olhando assim, eu disse, caramba, ele disse que ia ser assim, tá sendo assim. Disse que ia acontecer isso, tá acontecendo. Parecia a experiência dele foi muito importante. Então ele pegou e disse assim, olha, você, né, deixa eu te ensinar algumas coisas. Eu fui ensinando, eu fui escutando. E fui fazendo exatamente como ele estava dizendo. E algumas coisas que ele disse que ia acontecer foram acontecendo. Então, isso é fenomenal. É quando você respeita a experiência. Né? Quando você pega essa experiência e aí você dá um gás renovado. E ainda vou pegar o filho dele, que o filho dele assim, ó, Carol, vamos lá, professora, vamos fazer isso aqui. E veja que duas vertentes, né? A experiência profissional e a política, que a gente não tem nem, né, como alcançar, porque ele é um profissional é fenomenal. Então ele ensinou algumas coisas e o filho dele veio com uma outra noção e só para fazer isso aqui. E aí a gente juntou tudo e trouxe o que a gente acredita É o para... Micael, é? É o Mikael. Micael é... Doutora Carol, eu tenho uma pergunta ainda na sequência dessa questão da pré-candidatura, que daqui a pouquinho é uma candidatura. Mas como houve uma inserção sua tão empolgada em deferência ao Marcelo, eu vou reencaminhar para ele essa pergunta. Marcelo Mesquita, você como um dos grandes estrategistas da política, um dos homens que mais acerta as tendências e as vitórias aqui, desde deputados, certo? E principalmente a prefeitos. Você concorda comigo, se não concordar, diga também, que Recife, Pernambuco, que o Brasil precisa de novas caras, precisa de novos perfis para somar. E veja, Carol não descartou a experiência. Eu escutei jovens, escutei mais experientes no partido e todo mundo tem a contribuir. Eu quero escutar todo mundo. Ela é esperta, é inteligente nesse sentido. É óbvio que quem chega novo tem que se espelhar nas boas experiências, boas práticas de quem está há mais tempo. Portanto, Marcelo Mesquita, perfis como a doutora Carol podem agregar valor à nova política, a um novo Recife, a um novo Pernambuco? Com certeza, Luiz, com certeza. Eu vejo, doutora Carol, uma nova política próspera, certo? Por quê? Porque ela une a ecolástica, que é a fé e a razão. E realmente ela é preparada, é uma pessoa que tem doutorado, mestrado, muito preparada. E ela tem os bons costumes, conhece os princípios bíblicos, tem princípios de família cristã, então com certeza vai arrebentar. A minha preocupação é ela olhar a política no começo, eu estava pensando para ela olhar como é a política. A política ela tem algumas áreas que a pessoa no começo tem de escutar, analisar, ter muita serenidade, sobriedade, pegar a malícia do próprio sistema, não é verdade, Luiz? E realmente eu acho que Deus já está começando a preparar ela, porque eu vejo e eu também senti, sabe, Luiz? Quando meu filho começou a falar, doutora Carol, meu menino é um menino sério, nasceu no berço evangélico, graças a Deus, se formando, hoje já se tornou pai, né, um pai de família, né? Então eu vejo o quê? Meu menino não errou quando falou doutora Carol, mostrando os princípios que ela tem. Então, doutora, eu senti de Deus lhe ajudar. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade social. Eu sou pai, sou avô, feito eu digo sempre. Tenho privilégio, eu me sinto jovem, mas sou um avô de uma netinha de 1 ano e 7 meses, que é Helena, filha de Micael. Helena Minha netinha. Helena Mesquita? Helena Mesquita. É Então, o que linda. acontece? Hoje eu senti de Deus parar, e vou até lhe convidar para que a gente coloque na próxima capa também, doutora Carol, com entrevista completa. Por quê? Porque o papel da revista Total é esse aí. Você não esquece do lado social e de pessoas que podem E contribuir. pessoas sérias que possam contribuir, possam fazer a nova política. Ela é muito bem intencionada. Eu não tenho dúvida, viu, doutora Carol? Não tenho dúvida. Pode anotar o que a senhora só vai ganhar a eleição. Eu creio Amém. que Deus está começando a operar e a senhora vai ganhar a eleição. Eu vou Amém. fazer a minha parte para lhe ajudar também. Entendeu? E a senhora tem carreira próspera na política. Porque tem preparo. Né? Quando o pessoal começa a entender
a necessidade de pessoas que têm o seu perfil dentro da política, então vai ser um abraço. Os votos vão cair nas urnas e vão arrebentar. Só basta fazer um planejamento e o que eu puder fazer dentro da minha pequenez da revista Total, mas a gente vai fazer, entendeu? Vamos fazer, vamos se unir para que dê certo sua candidatura, né? E a senhora está diante também, doutora, de um dos maiores marqueteiros do Brasil. Eu digo isso a Luiz porque também eu conheço do ramo, eu conheço. Você é muito preparado, Luiz. Você é muito preparado. Eu conheço vários marqueteiros nacional, mas o seu perfil é extraordinário. Por quê? Porque você tem conhecimento, tem amor também. Gosto, eu gosto muito do... Não é? Gosta E da área, acredito, né? é importante, olha, só pegando esse que a gente não pode perder alguns fios da meada, né? A gente precisa ter paixão pelo que faz. Quando eu disse Isso. ainda há pouco, eu falei, Marcelo, isso aqui é minha melhor sobremesa. Eu sou professor porque gosto, porque dinheiro não dá, professor. A senhora ganha muito lá, eu ganho pouco como professor. Nada. Né? Mas eu gosto. Eu gosto de política porque eu acredito que por meio da política que a gente pode mudar tudo. Isso. Infelizmente é só pela política. E a gente, para mudar a política, tem que mudar os políticos. Mas para mudar os Isso. políticos, nós precisamos convencer pessoas jovens de idade e iniciantes na política, como é o seu caso. Então, bandeiras. Quais são as vertentes? Qual é a atuação que a doutora Carol pretende dar na pré-campanha, na campanha e, obviamente, pós-eleição? Vai fazer o quê? O que é que o recifense pode esperar? Então, né? Primeiramente a causa animal. Mas assim, não uma causa animal de marketing. A gente vê muito uma causa animal que você pega um animalzinho ali e faz ele de um marketing, tira foto, pronto, é a causa animal. A causa animal não é isso. Né? Causa animal envolve muitas coisas. E aí, nesse caso, a gente faz uma causa animal de verdade. E aí eu uno a experiência, aí sim, a experiência técnica de tudo aquilo que eu aprendi em termos da veterinária em si. E eu não entrei na veterinária porque eu não gostava. Né? Eu entrei na veterinária porque eu gosto. Então, esse é o primeiro ponto. Eu gosto dos animais. E aí eu uni o que eu gosto com a capacidade técnica e a capacidade de gestão. Então, a gente precisa fazer uma causa animal diferenciada, onde eu tenha os animais e os humanos envolvidos. E que a gente crie realmente projetos de lei. E a gente pensa assim, o que é um vereador? Né? Para que o vereador serve? Primeiro, ele serve, né, para gerar uma fiscalização do Poder Executivo. Certo. E também ele serve para criar projetos de lei que sejam aprovados ali no legislativo a nível de municipal, que sejam criadas leis que vão favorecer ali tanto o animal, como o tutor, como o ativista, como o protetor. E a gente não vê isso. A gente vê uma causa animal, que é uma causa animal feita de quantas castrações foram feitas, né? Quantos... E aí a causa animal não é isso. A causa animal ela é feita a porquê da castração. A castração ela tem que ser feita para diminuir o número de animais no meio onde eles estão, seja na rua, né? Para diminuir o número de zoonoses, que são doenças que podem ser passadas dos animais para os humanos e também do humano para os animais. Então, ou seja, a castração não é uma castração só por isso. E outra coisa, a castração também ela pode reduzir o número de algumas neoplasias mamárias. Então, assim, eu não estou fazendo uma castração por fazer. Então, o tutor ele precisa saber por que ele está castrando o animal. O protetor ele precisa saber porque ele está envolvido nesse mutirão, nesse processo de castração. E o ativista também. Então, não é uma castração para gerar números. É uma castração para gerar resultados positivos em quem? Na população. E o tutor, protetor e ativista precisa estar esclarecido sobre isso. Então, ele não pode só levar o animal lá porque é bonitinho castrar. Ele tem que levar o animal para castrar porque ele é consciente sobre os resultados que ele vai ter em relação a essa castração no animal, principalmente, porque vai gerar bem-estar para o animal e para a população. Porque eu estou reduzindo várias doenças que são passadas para a população e que vão implicar também na saúde humana. Por isso que eu trago aí a saúde única. Quando eu implico na saúde humana, eu diminuo o número de doenças na saúde humana. Então, eu vou reduzir também doenças e tratamentos no Sistema Único de Saúde. Então, veja onde eu vou chegar com a causa animal. Então, eu chego na causa animal, no animalzinho que tá bonitinho ali, que eu pego, que eu resgato, mas quem é esse animal? Por que eu resgatei? Né? Por que eu vou levar ele para dentro de uma casa? Por que ele vai ser castrado? Por que ele vai ser tratado? Então, as pessoas precisam entender isso.
Então não é só pegar esse animal, resgatar e pronto, e já fiz o meu marketing em relação ao animal que estava sofrendo. Não é só isso. As pessoas precisam entender o que é o processo de causa animal. Aí é diferente. É quando eu faço uma causa animal que dá resultado. Onde eu pego esse animal, resgato, trago ele reabilitado, com capacidade de ser adotado por quem? Se é por um idoso, se é por uma criança, se esse animal é temperamental ou não é, né? Se esse animal vai procriar ou não vai, quais são as doenças que podem ser transmitidas. O tutor, o ativista, o protetor, ele precisa ter capacitação para isso. A população precisa estar bem esclarecida. Eu tenho resultados em relação a isso. Aí é uma causa animal consistente. Né? Então, eu consigo dialogar com as pessoas. Elas precisam entender por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou tirando um cavalo da rua. Ah, o animal está sofrendo? Tá. Até uma... É um ponto bem... Né, que o pessoal diz assim, é um ponto bem polêmico. Mas eu preciso dialogar também com aquele homem que está maltratando o animal. Porque ele precisa entender. Não adianta só pegar o animal aqui e resgatei. Ele vai 2, 3 dias depois achar outro animal e vai fazer a mesma coisa. Mesma coisa, se ele não tiver esclarecido. Pode. Vamos lá. Eu gostei muito da sua objetividade e da sua boa intenção. Eu espero que ela, enquanto vereadora, pratique. O que acontece muito, e dá muita emoção, principalmente no velho chorão como eu, você vê lá, tá no Instagram, aí o cara filma um cachorrinho no meio do mato, todo guenzo, todo magrinho e tal, aí ele mostra, ele pega, ele vai... Quando você olha, ela tem 2 milhões de curtidas, Isso. 600 mil comentários e tal, e tá lá monetizado, ele já ganhou dinheiro com isso. Outro dia, e eu tenho esse vídeo aqui, tinha lá uma gatinha praticamente morta, e tinha 6 gatinhos tirando, aí o cara pegou, deu os gatinhos e conseguiu recuperar a gata, botou lá e tal, e beleza. Isso eu acho que, mesmo sendo uma montagem para que ele se beneficie, mas ele está cuidando de um ser. Sim. Fez o trabalho, e a gatinha se recuperou, voltou a amamentar. Mas eu já vi também gente que defensor dessa causa dando na cara de outra pessoa. Já aconteceu aqui uma coisa meio assustadora, da pessoa tá cuidando muito mal ou não tá cuidando bem dos bichinhos, e o cara chegou lá e pá, deu um tapa na cara da pessoa. Eu achei aquilo um absurdo. Um absurdo. Primeiro que nem mesmo a polícia, nem mesmo a justiça pode fazer isso com uma pessoa. Você tem que punir. Você tem que... entrega para a lei. Você vai ter que ser processado, pagar fiança. Você não pode fazer aquilo com pessoa nenhuma. Isso. E por que eu estou falando isso? Qual foi a orientação que aquele cidadão que recebeu um tapa na cara, que o filho viu, que a esposa viu, que a mãe dele viu, que o irmão viu, que a vizinhança viu que ele apanhou, foi desmoralizado? Qual foi a orientação que ele teve? Nenhuma. Provocou revolta. Qual é a orientação que a pessoa tem, aqueles carroceiros que vão aí tratando mal ou não tratando bem os bichos? Você chega lá, toma e vai... Você falou uma coisa muito importante agora. Peraí, eu preciso primeiro educar. Eu preciso primeiro orientar. Eu acho que esse é um excelente caminho, eu quero lhe parabenizar. As pessoas não têm culpa nenhuma por não terem sido orientadas, educadas. Elas, às vezes, receberam aquilo do pai, do avô, e o ganha-pão deles é aquele. Então, você não pode cercear. Então, doutora, fazendo uma tradução agora para a prática. O universo político é um universo complicado. A senhora está entrando num partido que, para mim, eu sou filiado ao Novo, tá? Ah, que bom. Sou filiado ao Novo. Pode puxar lá. Marcelo Mesquita, eu sou formado do Renova BR. Renova é uma escola de formação política. Eu gosto de política, sou enxerido, gosto de me meter em estratégia e tal, mas eu fui buscar uma formação. Uma escola moderna, nova. Daniel Coelho é formado, Luciélia do Renova, aquele menino lá. Isso, de Vitória. Carlos Henrique é um... Perfeito. Ou seja, tem o que vem por aí, eu sou o mais velho de todos, viu? A efervescência da política jovem pernambucana e do Brasil é tudo do Renova BR. E o Renova tem, quase que na sua maioria, filiados ao Partido Novo. Mas, até no Partido Novo,
Tem gente que vai olhar a doutora Carol, opa, peraí, essa é uma ameaça à minha eleição, certo? Como é que você, doutora, pretende montar a sua equipe? Por quê? Você ficou claro, se você pratica isso enquanto professora, enquanto política, tem que ter uma equipe competente. Você não pode achar que somente a causa animal vai resolver a sua vida. Como é a estratégia? Eu estou perguntando isso, querendo me ajudar. Eu vejo em você um grande perfil como o Marcelo enxergou antes. Mas tem que ter maturidade para estruturar a sua equipe, principalmente que não tem recurso, certo? Nem o partido tem recurso, nem você. E se a prática é essa, não precisa pegar dinheiro para investir na campanha, precisa investir em talentos, investir em quem vai acreditar para ter a reciprocidade lá na frente. Como é, portanto, a sua equipe? Como é a estruturação dela? Então, antes mesmo da gente pensar, né, na escolha do partido, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma equipe. Porque eu acredito que a gente não chega a lugar nenhum sem equipe. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. E o que a gente fez? A gente montou a equipe pensando em vários pilares. Se a gente vai trabalhar com a causa animal, se a gente vai trabalhar com a causa na saúde única, se a gente vai trabalhar com a educação, a gente precisa ter pessoas com expertise e em cada segmento que a gente vai entrar. Então, o que a gente pensou? Vamos precisar de médicos veterinários, sim. Vamos precisar de médicos especializados na área de pequenos, na área de grandes. Vamos precisar de pessoas responsáveis pela parte de gestão, pela parte de marketing, pela parte da questão jurídica e de contabilidade, vamos precisar. E o que a gente fez? Foi convencendo um a um e dizendo assim, olha, a gente tem um projeto interessante, a gente quer dialogar com todo mundo aqui, quer deixar esse projeto pronto, mas a gente realmente não tem recurso. A gente quer que vocês acreditem na nossa ideia e que a gente monte isso e disso aí sai um projeto. E aí foi nesse montante, acreditando nisso, que a gente juntou uma equipe. Hoje a gente tem uma equipe de 12 pessoas que se uniram, montaram um projeto, né, que pensaram enquanto vereança, na gestão de vereança, o que a gente poderia fazer durante 4 anos, o que a gente poderia fazer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano, quem seria nós em termos ali, a representação, e onde a gente poderia, como a gente poderia começar e como a gente poderia terminar. Então, antes mesmo da escolha do partido, a gente escolheu a nossa equipe e a gente montou o nosso projeto. Então, foi para o partido, mas ele já foi montado. Tanto é que a gente chegou uma vez, a gente teve uma conversa que o pessoal fez assim, ela já é política. Ela já é, porque ela já tem uma equipe pronta. E aí eu achei estranho, né? E a pessoa ficou insistindo, dizendo, não, você já é política, de que partido você é? Você tá conversando com a gente, mas você já montou alguma coisa. Eu disse, mas minha gente, é um erro primário você fazer qualquer coisa se você não planejar o que é que você vai fazer. Entende? Então a gente primeiro precisa planejar, montar, para que a gente precise dialogar. Até conhecer quem é que milita por essa causa, a gente precisa conhecer, para poder a gente entrar nesse negócio. Perfeito. Aí o pessoal achou estranho, mas a nossa equipe é formada por 12 pessoas, cada uma com expertise numa área diferente. É claro que na causa animal a gente tem um pouquinho mais de pessoas, mas todos eles têm expertise na área de gestão, jurídica, na área de contabilidade, na área de finanças, todos eles. Existem muitos segmentos, Marcelo Mesquita, corporativistas, que defendem a eles mesmos, que montam sindicatos, associações, institutos, nem tanto, mas eles estruturam algo para si, para que eles mesmos se perpetuem naquele negócio. No meu segmento, por exemplo, eu sou administrador originalmente. O Conselho Regional de Administração, eu nem sei onde é. Então não tem. Mas eu sei que, por exemplo, você falou em contabilidade, em contador. Contador é muito unido. Muito unido. Minha esposa é psicóloga. Eu também não fiz. Alguns segmentos, professores, muito unidos. Porque também tem muito, né? Quem é que vai defender, doutora Carol, a classe dos veterinários? Tem algum... como é que funciona hoje? Eu tô falando que eu não sei, tá? A pergunta é de quem não sabe realmente. São unidos? No seu projeto aí, que já começou muito bem, estão contidos, estão contemplados? Quem é que vai dar vazão a uma proteção, a uma valorização da classe? Então, tem sim, né? Tem sim, claro. Essa é uma das pautas
a gente não poderia deixar de abordar jamais, né? Que é a valorização em termos do profissional médico veterinário. Inclusive, a gente até montou, né, os pilares de como a gente quer montar isso. Primeiro, na verdade, você pode pensar, quem é que vai lutar por isso, né? A gente quer realmente criar um projeto de lei. Hoje, a gente tem um órgão fiscalizador e que deveria também, né, de certa forma, proteger, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, ele faz os dois viés. Então, ele fiscaliza o trabalho veterinário, fiscaliza, né, se aquilo está sendo cumprido, mas a gente quer dar uma ajuda. E a gente conhece a presidente, que é uma excelente profissional, que é a professora Elisa. Ela é uma excelente profissional enquanto, né, médica veterinária e tem trabalhado muito para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Mas a gente quer dar, né, a gente sabe que a política, ela ajuda muito a agregar valor. Sim. E a gente precisa, um dos projetos de lei é a valorização do médico veterinário. Para você ter noção, hoje, a gente não existe um piso de salarial para o médico veterinário dentro da cidade do Recife. A gente não tem, né? A gente não tem um piso em relação ao plantão, né? Quanto o médico pode ganhar veterinário em termos de plantão, o mínimo possível por tantas horas que ele trabalha. A gente não tem isso. Então, a gente precisa agregar esse valor. Entender que o médico veterinário ele só vai poder trabalhar se ele estiver sendo valorizado por tantos reais. Se ele realmente, se o piso salarial dele está sendo ali, nesse caso, contemplado dentro de onde ele trabalha. Mas não existe uma voz, né? Não existe uma voz política que a gente quer trazer. A gente quer trazer, sim, uma voz política de valorização do médico veterinário. Isso faz parte de uma das nossas pautas, né? Então, a gente tem uma pessoa dentro da nossa equipe que, inclusive, trabalhou durante 10 anos, né, numa reitoria de uma universidade, e foi essa pessoa também que está na nossa equipe que montou um hospital veterinário de grandes, de pequenos animais e estruturou todo o curso de medicina veterinária de uma instituição. Então, é uma pessoa bem experiente, né, que trouxe uma das pautas dela, foi trazer, né, essa questão de valorização. E a gente já vem dialogando com alguns médicos veterinários, perguntando a eles, porque a gente precisa saber, a gente vai fazer uma gestão de vereança para eles, mas, de fato, as nossas propostas, o que a gente entende, o que a gente quer, está alcançando realmente o que eles desejam, então a gente está indo até eles. E a gente está tendo boas impressões. O pessoal está gostando do que a gente está levando. Então, ou seja, a gente está no caminho certo. Porque a gente montou, mas é isso que eles querem, porque podia não ser, né? Mas a gente está indo até eles para entender, a gente tem essa proposta, é isso que vocês querem? É isso que está valorizando vocês? Né? Eles disseram, sim, isso aqui agrega. Tem algum ponto que vocês acham que a gente não colocou aqui, que vocês acham que a gente pode melhorar? Já teve um outro que disse, esse ponto aqui, né? Muitas vezes a gente trabalha num hospital veterinário, ele sofre risco, né? Com algumas doenças que podem ser transmitidas dos animais. Então, isso aqui pode estar aqui, dentro desse projeto de vocês. Então, a gente já foi colocando. Então, a gente montou, foi até eles, mas a gente precisa entender se eles estão contemplados dentro daquilo que a gente está colocando. Não adianta chegar lá e, vou vomitar isso aqui que a gente colocou. Sim, mas aí a população não entende que isso representa eles. Então, a gente está desenhando, já faz um tempinho isso, indo em médicos e médicos veterinários, conversando com eles para saber se esse projeto agrega valor. E aí, pelo menos 80% do projeto tem agregado valor e aí esses 20% eles têm colocado em pontos para agregar o nosso projeto. E se tivesse 50%, se tivesse 40%, 30%, a gente não pararia. Porque quando você se coloca como gestor público, uma figura pública, você não se autorrepresenta, você representa a opinião pública. Então, se você coloca um projeto para representar eles e não representa, você não vai alcançar nada. Então, é por isso que a gente está trabalhando dessa forma. Professora Elisa, que você disse aí? Que é a presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu vou só complementar a sua resposta e eu vou fazer uma pergunta que talvez... Eu não sei aqui, eu morei muito tempo em Manaus, 26 anos, e não sei muito daqui, assim, né? Lá eu sei, eu vou dar um exemplo já. Então, veja, o que eu entendi? Que você, doutora Carol, está agora ouvindo para definir uma plataforma, certo? Para essa candidatura. Está ouvindo, vai ouvir mais ainda, se eleita for, para poder fazer as propostas adequadas à população, obviamente, aos animais, mas também com base no que a categoria... No que sindicato ou associação? Hoje é a Associação dos Veterinários. Pronto, melhor, associação. Que a associação também tem interesse. Mas lá em Manaus tem uma ação mensal
tem um negócio da ação global. A empresa que eu trabalhava, a Rede Amazônica, ela é afiliada da Rede Globo em 5 estados lá do norte. Dos 7, com exceção do Pará e do Tocantins, nós tínhamos afiliado, era conosco a defesa. E nós tínhamos uma ação animal. Tinha um trabalho que era feito. Não tem esse negócio de ação global, vai advogado, vai médico, vai isso, vai aquilo, vai. Lá era o dentista, o especialista, né? Existe isso aqui em Recife? Sim, sim. Existe. Você defende isso e pretende potencializar esse trabalho, esse tipo de ação? Nem sei que nome é, mas se existe, fico feliz. Enquanto vereadora, você defende esse tipo de atividade? Se defende, pretende potencializar, melhorar, aumentar? Sim, sim. Ó, é interessante que a nível de setor público, a nível, né, de gestão pública, a gente não percebe muito isso. Onde é que a gente percebe muito isso? Dentro de instituições religiosas. As instituições religiosas dentro do... Não, então deixa eu corrigir. Então não é feito pelo poder público. Não, essa questão de... Assim, a gente vê de vez em quando alguns fazendo... Esporadicamente. Esporadicamente, isso. Então pronto. Então, para ficar claro, pessoal, porque eu tinha entendido que era o poder público. Não é, certo? Lá em Manaus também não era o poder público. Era uma grande empresa que ia buscar patrocinadores. E se a indústria, depois de criança, a melhor indústria que fatura é a de pet, viu? Sim, desculpa, doutora, vai lá. A gente vê alguns mutirões sendo feitos semelhante a isso. Por exemplo, com algumas TVs. Então, algumas TVs a gente percebe que faz mutirões, parcerias. Instituições religiosas fazem muito isso. Mas a gestão pública em si, a gente vê que ela participa muitas vezes. Timidamente. Mas ela não promove isso. Inclusive, a gente tem um projeto, né? Que é um projeto que é o de saúde única. Por isso que eu trago a bandeira de saúde única. O que é a saúde única? É a fusão do meio ambiente com a saúde humana e a saúde animal. Porque a gente não percebe, a gente não consegue, enquanto profissionais da saúde animal, perceber a saúde animal sem a saúde humana. E aí eu trouxe para o Brasil, né, em 2020, o primeiro Congresso Internacional de Saúde Única. Você trouxe para o Brasil? Para o Brasil, isso. Então eu sou a primeira veterinária do Brasil a trazer o primeiro Congresso Internacional de Saúde Única. E a gente dialoga com vários veterinários do Brasil sobre isso, a gente gera essa discussão. E saúde única, porque lá fora do Brasil a gente não discute mais saúde pública. A gente discute One Health, que One Health é saúde única. Então, fora do Brasil, a gente já traz uma perspectiva mais avançada de discussão de saúde, que é saúde única e não saúde pública. Porque saúde única, a gente entende meio ambiente, o animal e o humano. Então, não adianta eu tratar o animal sem que o humano entenda, ou seja, tratado, e eu deixar aquele ambiente ali de uma maneira, né, sem tratamento. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Esporotricose. Por exemplo, esporotricose. Peraí, doutora, devagar. Né? Oxe, peraí, deu um nó na minha... Esporotricose. Certo. É uma doença, tá? É uma doença zoonótica. Aí eu vou dar um exemplo de saúde única dentro dessa doença, para que fique mais entendível. Então, o que acontece? É uma doença que tanto o humano pode desenvolver, causada por um fungo, como o gato pode desenvolver, como ela também está no ambiente. Ou seja, o tripé tem correlação. Isso, de saúde única. Então, como eu, né, posso, nesse caso aí, vou tratar só o animal. Aí tratei, mas o humano está infectado. Aí ele vai passar para o animal. Entende? Então, eu não fiz o tripé de maneira adequada. Ah, mas aí o ambiente tá sujo, a árvore ele tá lá, tá na terra, tá no solo, o fungo tá no solo, o fungo tá na árvore, aí a pessoa ralou ali, se passou, se infectou. Né? O solo tá ali contaminado. Então, o que é que eu tenho feito? O animal morre de esporotricose, vai enterrado. Não pode. O animal que morre de esporotricose tem que ser incinerado. Então, o que acontece? Então, assim, quando eu não tenho esse conhecimento, eu deixo o ambiente contaminado, o animal e o humano infectado. Então, esse tripé, essa discussão, a gente traz lá fora do Brasil. O Brasil não pode. Depende de onde você enterre, compromete mais ainda. Sim, porque eu dissemino o fungo ali. Sim. Então, se o animal morre infectado pela esporotricose e eu enterro aquele animal e não incinero ele, eu estou disseminando um fungo pelo ambiente. Perfeito. Então, eu vou gerar infecção para outros animais e para outros humanos. Catadores, né? Então, os próprios catadores têm noção de que eles têm que tomar cuidado
Entende? E aí vai lá. O que muita gente faz? Vai para aterros sanitários, enterra o animal ali nos aterros sanitários onde tem lixo. E aí esse fungo se dissemina todo e o pessoal lá trabalhando, né? Catando ali, selecionando o plástico, selecionando tampinha, que é plástico, né? Selecionando metal, vai lá e se infecta. E muitas vezes não sabe nem que tipo de doença e onde pegou. Aí muitas vezes eu peguei com o animal, mas não, pegou porque estava manipulando ali o solo contaminado. O Saúde Única é SU, certo? Isso. O SU. O Sistema Único de Saúde, que é o normal nosso, é o SUS. Isso. Estou aqui raciocinando aqui o metido a homem de marketing. Poderia ser o SUA, poderia ser, porque Saúde Única do Ambiente. Isso. Certo? Não sei, mas eu acho a ideia muito boa. Marcelo Mesquita, a doutora Carol, é Carol com K ou com C? Com C, com C. Com K de jeito nenhum, né? Não. Melhor. É que eu não perguntei, estava na dúvida aqui, mas eu já me empolguei e esqueci de perguntar. Doutora Carol, com C, pessoal, trouxe, do jeito de falar, de externar, de professora dela, várias boas informações, certo? Essa estéria é o quê? Esporotricose. Depois eu decoro. É isso aí que você escutou, Marcelo, tá? Dentre outras informações que ela já passou hoje, poderiam, você já fez o convite, mas agora poderiam fazer parte de uma série, certo, de publicações dela na revista dos municípios brasileiros. Na revista que mais presta bons serviços para o Brasil num contexto político e num contexto social. A revista Total Brasil tem feito esse trabalho, tem colocado esse papel. Está aqui, doutora, uma pessoa que da área de saúde, de origem humilde, é de minha cidade, eu digo já quem é ela, Marcelo já antecipou, que tem o seu perfil, que ralou, formou-se na área médica, foi ser secretária de um prefeito que fez um grande trabalho também na minha cidade e que, pelo bom trabalho, pela humildade, pela capacidade de relacionamento que ela tem, de trânsito, a gente conversa, todo mundo que a gente conversa aqui, doutora Judite Botafogo, Orlando Jorge, todos os prefeitos que vieram aqui, é minha amiga, tem grande recomendação por ela. É Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada. Então, quando o Marcelo se empolga, que ela faz parte da nova política. Então, nós precisamos envolver pessoas como você, como a Márcia Conrado, e a revista, Marcelo, pode referendar, porque a doutora Carol tem o Saúde Única, tem outros projetos, tem outras ideias, mas ela envolve outras pessoas. Então, independentemente de política, eu acredito que é uma atividade, que é uma coluna que deve estar lá, que o Brasil todo precisa saber. Essa questão agora dessa doença aí, que depois anota para eu ler direito, doutora. E tantas outras, né? Como é que você, por exemplo, os animais quando morrem, são incinerados na maioria? Duvido. São colocados no quintal, são jogados no rio, são jogados na lixeira, ou seja, por falta muito mais de orientação. Porque esse problema pode se voltar para quem cometeu o erro, o equívoco, né? É possível, Marcelo, que a Revista Total ampare esse projeto da doutora Carol? Sim, sim. Foi essa a intenção quando eu convidei ela para cá, para o podcast. Porque, além de ser um pedido do meu filho, Micael, não é? Eu vejo que é bom para a população, bom para a Revista Total essa parceria. Por isso que eu vou me envolver na campanha aqui do Recife, da doutora Carol. Eu vou dar minha contribuição para a senhora. Por quê? Porque eu quero ver ela eleita vereadora do Recife, porque eu sei que vai somar para a população. E depois, doutora, a gente vai em busca de traçar planejamento para que dê uma ascensão no seu crescimento político a nível estadual. Criar projetos que envolvam a população, empresas grandes. Por quê? Porque a senhora é muito preparada. A sociedade pernambucana brasileira necessita de pessoas que tenham seu perfil. Então, vou fazer um complemento. Preparada e bem intencionada, que é tão importante quanto. Bem intencionada, uma pessoa que é família, que cultiva de princípios, de valores, né? Então a gente tem de somar, se unir, ajudar. Então,
Então, eu já falei aqui, a senhora está pensando, eu já falei, porque hoje a revista Hotel é semanal. Então, é uma revista muito empregada, muito orquestrada, dinâmica. muito dinâmica. Hoje eu estava aqui já conversando com a equipe, eu tenho uma equipe em Brasília, a equipe aqui no estado de Pernambuco, tem uns chefes de redação, jornalistas. É equipe então, internacional, né? Você tem. justamente, o que é que a gente faz? Eu já disse, olha, vamos preparar uma capa de doutora Carol. Então, quando sair daqui, a gente vai começar para jogar na capa, entrevista semanal, a gente vai fazer o lançamento desse evento para dar um boom na sua campanha, para que a senhora chegue e também até o teste a minha capacidade de fogo. A nossa, que você também está na equipe. Então, fique tranquila, doutora. A gente vai se unir, estamos reunidos nesse propósito de atingir o objetivo que é a senhora agora, em outubro, ser eleita vereadora do Recife. Aí depois a gente faz um traçado para deputado, então vamos caminhar juntos. Veja, Vamos caminhar o juntos. que A gente Marcelo, pode abrir uma coluna. doutora Carol, eu nunca vi o Marcelo tão empolgado com um projeto. Não é nem com a doutora Carol, é com um projeto. Eu tenho certeza que muito mais pelo que você já demonstrou aqui de capacidade de planejamento. Você não se arvora para isso, eu sou a doutora Carol. E quando eu falo doutora, é porque ela fez doutorado, pessoal. Lógico. Tem muita gente aí que é médica, mas não é doutora. Ela é médica, é doutora porque fez doutorado. Então, e é engraçado, né? Marcelo Mesquita, eu trabalhei um tempo num hotel lá em Caruaru. E na oportunidade eu conheci uma das pessoas mais valentes, mais determinadas na vida. E esses 50 e tantos, né? Pense nos tantos, tem tantos aí, viu, doutor? Eu fiquei muito admirado, porque na época, naquele momento, a pessoa lá, a Liédia, ela tentava fazer medicina. E não lembro quantos, não tinha passado 2 ou 3 ou 4, não lembro. Mas chegou um determinado momento que ela, não, vou fazer medicina veterinária. E fez o vestibular, ela morava em Caruaru, em Garanhuns, e passou. E ia todos os dias para Garanhuns. Então, ela fazia a faculdade, ela trabalhava lá no hotel, ela fazia um negócio esqueci o nome aí, participava de campeonato de fazia essas ginástica, como é, Marcelo? Academia, negócio de academia, fazia, participa, ou seja, múltiplas funções, múltiplas atuações, ou seja, muito determinado e fazia bem feito tudo. Você colocou aqui que nessa trajetória de 41 anos de vida, sempre se dedicou e ainda tem mais uma. Eu quero multiplicar o que eu aprendi e quero que os meus sejam ainda melhores. Eu falo isso, estou falando com frequência porque eu achei, é como eu. Eu tenho algumas pessoas na vida, principalmente em Manaus. Hoje eu tenho uma ex-funcionária, amiga, que é superintendente do maior shopping da região norte. É vice-presidente nacional do Conselho de Shopping Centers do Brasil. E era uma pessoa que tem muita determinação também. Mulher. Veja que eu falei de 3 mulheres aqui. Então a mulher, Marcelo, tem essa vantagem competitiva. Ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida de si, ela cuida da família, certo? E ela agora quer se dedicar à política. Nós estamos chegando, doutora Carol, no final do nosso tempo. Eu fico muito feliz que o Mesquita se dedicou a esse projeto, se comprometeu em lhe ajudar mais ainda. Mas eu quero lhe fazer um desafio. Eu gostaria que antes da eleição você voltasse aqui, certo? Com mais alguém. Eu vou combinar com o Marcelo, com outro perfil jovial também, para a gente mostrar para o recifense o tanto de possibilidades que ele tem de inovar a política, de dar oportunidade para outras pessoas que podem fazer bem diferente do que tantos vêm fazendo há muito tempo. Aliás, de que tantos não vêm fazendo há muito tempo. Então, suas considerações finais, o que é que eu deixei de perguntar, diga, mas não esqueça de se comprometer que voltará aqui antes da eleição. Eu volto, sim. Eu acho que
talvez tenha algo que eu tenho que falar, né, que faz parte disso tudo, que é a Você educação. tem 5 minutos Né, ainda, que é pode ficar à educação. vontade. Então, que é educação. Então, a educação, ela precisa ser dita porque ela pulsa também na minha veia. Eu acho que eu não posso fazer nada, nada, em lugar nenhum, se eu não tiver a capacidade de passar isso para as pessoas. E aí, dentro do município, e aí eu realmente, né, quero que o professor ele saia dali capacitado, que ele tenha essa capacidade de passar para outras crianças, que ele ama o que ou ele ama o que ele faz, e a educação ela faz parte de mim, né? Então é o tripé, na verdade, né? É a causa animal, é a saúde única e a educação. Eu acho que aí assim a gente consegue fechar bem redondinho onde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar e sair dali sabendo que outras pessoas vão dar continuidade. Porque a gente vai ter ensinado como é que se faz e aquelas pessoas vão conseguir melhorar e dar continuidade. E não um trabalho bom parar. Ele tem que continuar. Ele tem que continuar melhor. Não é continuar por continuar, é só levar pela barriga. Ele tem que continuar muito melhor do que já foi feito. É sempre assim. E a alternância de poder ela é muito importante, porque ela ventila, ela oxigena e ela traz novas coisas e consegue alcançar novos resultados, que aí eu acho muito importante. Acho que a gente não pode ficar vitalício no mesmo lugar. Eu acho que nós precisamos nos renovar enquanto pessoas para a gente galgar novos locais e novos resultados, e outras pessoas precisam nos substituir para que o projeto, a causa, ela seja melhorada, ventilada e que o projeto dê continuidade. Eu acho assim, né? Eu acho que eu tive um grande líder e eu vi que isso sempre dava bons resultados, né? Eu acho que eu não posso ficar ali sempre porque eu acabo caindo no vício. Não vejo mais o que precisa melhorar. E eu acho que tudo é um movimento, tudo precisa de melhora. Eu acho assim, eu entendo assim, né? Eu entendo a gestão dessa maneira. É isso, Marcelo? É isso aí, a senhora tocou no ponto crucial. O seguinte, a causa tem que ser maior do que o ego e do que o próprio eu do ser humano, do que os políticos. Eu não posso abrir aquilo que a gente conhece de políticas públicas, porque vai ferir muitos interesses, mas a senhora foi muito feliz nessa causa. A causa tem de ser maior do que o ego e do que o eu do ser humano. Então, parabéns, Isso. doutora. Por isso que nós estamos entrando com todo o poder de fogo da Revista Total para nos apoiar para só atingir seu objetivo. Entendeu? Amém. Pessoal, chegamos hoje é só uma conversa, certo? Mas ela já se comprometeu em voltar mais adiante, quando estiver em campanha, quando estiver antes das eleições. Mas o que eu quero deixar aqui um pedido e uma sugestão para vocês. Ela colocou um tripé: causa animal, saúde única, mas falou, por último, no que eu mais valorizo, a educação, que abrange tudo isso. Ela não seria doutora Carol se não fosse a educação. Ela não teria a oportunidade de multiplicar se não fosse a educação. Ela tem muito a contribuir com o Recife, como vem contribuindo com outras cidades, com outras pessoas. Então, são 3, portanto, bandeiras iniciais que vão ser defendidas, que já estão sendo defendidas pela doutora Carol. E não é de agora. Esse trabalho estava sendo feito, como ela disse, ela já se formou há mais de 20 anos, a primeira formatura dela. E ela vem melhorando, se aperfeiçoando para ceder o espaço para outros alunos, para outras pessoas. Então, por falar em ceder espaço, pense naquele seu vereador que está tanto tempo aí fazendo a mesma coisa ou não fazendo nada. Ceda, abre espaço, oportunize que outros valores entrem e mostrem a capacidade de realização, de transformação, que essa melhoria vai ser para você, aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Eu espero que o Recife compreenda que precisa trazer o máximo de doutoras Carol, doutor Micael, de novidade, portanto, para renovar a política e, por conseguinte, renovar as suas oportunidades. Muito obrigado pelo apoio de vocês ao nosso podcast da Revista Total Brasil, que está crescendo muito, principalmente no canal do YouTube. Continue mandando sugestões que a gente lê e aplica aqui. E
podem cobrar. O que eu esquecer, continuem cobrando, que a gente fala demais, se empolga muito e deixa de comentar. Tá bom, pessoal? Valeu, até o próximo episódio.